O assunto de agora é um dos mais fascinantes dentro da teologia islâmica. Fascinante porque desperta curiosidade, porque, de certa maneira, há uma proximidade com a revelação bíblica. Por outro lado, é acrescentado pela teologia islâmica muito mais conteúdo e, ainda que nós não devemos usar a teologia islâmica para embasar a nossa cosmovisão da realidade, é, de certa forma, curioso e intrigante ver a criativa teologia cristã medieval e também a angelologia judaica aparecendo aqui de uma forma muito efetiva na angelologia islâmica. Nós queremos tratar nesse vídeo sobre angelologia, o estudo dos anjos. Não confunda com angiologia, que é um ramo da medicina. Angelologia islâmica. O que o Islã ensina sobre seres espirituais, sobre anjos? Bom, primeiro, você precisa entender que os anjos, segundo o Islã, são seres espirituais, incorpóreos e que podem aparecer aos homens em visões ou até materialmente pela soberania de Deus. Eles são feitos de luz e eles não podem fazer o mal. Uma diferença que aparece aqui de uma forma ainda mais gritante, porque a Bíblia não fala sobre esse efeito de anjo de luz, óbvio, mas de uma forma mais gritante, é que no Islã, os anjos, justamente porque foram feitos de luz, eles não têm livre-arbítrio. Ou seja, eles não podem pecar, eles não podem fazer o mal. E aí, na teologia cristã, nós temos essa ideia de anjos que caíram, e aí nós pensamos, então, como que foi feito, então, essa questão de demônios? Como que eles surgiram dentro do Islã? Não existem demônios? Sim, existem demônios. Então, dentro aqui do assunto, nós vimos rapidamente, de uma forma bem objetiva, quem são os anjos, e eu quero apresentar a vocês um outro grupo de seres espirituais, que são os djinns. O mundo dos djinns é um mundo espiritual extremamente complexo. Nós temos muito disso no Alcorão, mas ainda mais nas hadiths, de forma que compreender um pouco sobre os djinns é fundamental para entendermos esse mundo espiritual e essa angelologia islâmica. Primeiro, os djinns igualmente são seres espirituais, sem corpo, podem aparecer para os homens em visão ou materialmente, só que aqui começa a ter uma diferença. Enquanto os anjos, eles estão na presença de Deus e têm missões específicas, os djinns são uma categoria de seres espirituais criados por Deus que não estão nos céus com tarefas específicas, mas estão entre nós, segundo os muçulmanos, claro. Isso significa que eles se materializam em forma de animal, em forma de ser humano, inclusive podendo possuir a mente e o corpo de seres humanos de uma forma muito efetiva. Então é comum que em países muçulmanos, onde há um sincretismo religioso e um Islã mais folclórico, que as pessoas acreditem, por exemplo, como no Marrocos, que à noite é comum você ver gatos que na verdade não são gatos, mas são djinns que se transformaram em gatos ali durante a noite. E é interessante porque o Islã, à luz da teologia dos djinns, tem explicações para fenômenos paranormais que supostamente ocorrem na realidade. Porque Shakespeare disse uma verdade, há muitas coisas entre o céu e a terra muito além do que sonha a nossa vã filosofia, do que compreende a nossa ciência moderna. O que isso significa? Que há muitas questões e relatos que a Bíblia explica, outras que a Bíblia não explica, outras que nós não temos base enquanto cristãos para dizer se são verdadeiras ou não. Agora, da perspectiva da teologia islâmica e dessa angelologia dos djinns, tudo pode ser explicado por isso. Então, questões de adivinhação,
por exemplo, são explicados no fato de que os jins que se movem quase na velocidade da luz conseguem rapidamente aos céus ouvir conversas entre anjos que falam sobre o que Deus disse que irá fazer e voltam à Terra e contam para as pessoas que têm pacto e aliança e se relacionam com esses jins. Quando a gente pensa em situações sobrenaturais, quando alguém diz que viu um vulto ou viu qualquer coisa do tipo, a ideia do mal olhado, a ideia de uma inveja que vai fazer mal, a ideia de alguém que viu um ser diferente, isso foi atribuído a um extraterrestre, tudo isso é explicado pela manifestação dos jins. Porque um jin não pode ter a forma só de um gato ou de um ser humano. Ele pode ter uma forma corporal distinta de qualquer outra coisa. Os jins têm força e poder e podem fazer isso. Então, todo esse tipo de movimento místico, na realidade, a partir da cosmovisão islâmica, é explicado pela movimentação desse rico mundo dos jins. Inclusive, os jins, eles podem se casar, os jins possuem filhos, os jins morrem. Ainda que eles não tenham um corpo, eles morrem. E os jins precisam obedecer a Deus e se tornarem muçulmanos para poderem também ser salvos. E também serão julgados. Então a gente vai percebendo que a ideia dos jins está muito distante da ideia islâmica de anjos e da ideia bíblica de anjos. Mas é de fato algo que cria um verdadeiro mundo espiritual paralelo à nossa realidade. Eles podem possuir a mente de pessoas. Então, dentro do Islã existe essa compreensão que seres espirituais podem dominar mentes e corpos. E o exorcismo é feito através de leituras de versos do Alcorão, para que essa pessoa, diante da recitação do livro sagrado, possam ser libertas. E esses seres espirituais, eles podem, como eu disse, se casar, ter uma vida longa e podem até se apaixonar por seres humanos. O que faz com que muitos jins possuam a mente de mulheres e de homens, até porque existem jins que são homens. Colocar isso aqui melhor. Existem jins que são macho, existem jins que são fêmea. A palavra jin significa escondido. Essa ideia de seres espirituais que nós não podemos ver, estão escondidos aos nossos olhos, mas estão presentes. Se não me engano, ali no norte da África, existe uma cultura, uma ideia em muitos lugares, que você, por exemplo, não pode jogar água quente no ralo da pia, porque os jins habitam ali. E você pode queimá-lo, e ele pode possuir você, porque ele ficou irado e com raiva, porque você fez algo ruim contra ele. Então, um jin pode possuir uma pessoa porque se apaixonou por ela, porque vai usar alguém para ter acesso a uma pessoa que ela está apaixonada. O jin pode possuir alguém porque esse alguém machucou ela de alguma forma. E esses jins possuem livre-arbítrio. Diferente dos anjos, eles podem decidir o que é certo e o que é errado, eles devem escolher o caminho do Islã. Enfim, o Alcorão diz que os jins foram criados junto com a humanidade para adorarem a Deus. Só que assim como os seres humanos, eles têm livre-arbítrio, diferente dos anjos. Enquanto os anjos foram feitos de luz, os jins foram feitos do fogo. O Alcorão diz que, na verdade, criamos o homem a partir da argila seca de lama preta e lisa. E nós criamos os jins, antes disso, a partir da chama sem fumaça do fogo. Sahih Muslim, que é um dos coletores de uma das hadiths mais importantes, disse que os anjos foram criados da luz e os jins do fogo sem fumaça. Então, quando nós pensamos em angelologia islâmica, nós não podemos pensar só em anjos, mas nós precisamos pensar nessa categoria de seres espirituais que são os jins. Em português, gênios. E aí nós nos lembramos da história do Aladim, que se passa no Oriente, e do gênio da lâmpada. O fato dele ser representado de forma azul não tem a ver necessariamente com a questão islâmica, mas a gente vê aquele gênio que é um ser espiritual,
que concede desejos, que tem vontade própria. É uma representação de algo que é muito comum na nossa sociedade, através de uma história, de um filme, que representa muito bem o que é um djinn. Porque você pode ter um djinn que faz mal, mas você pode ter um djinn que faz bem. Você pode ter um djinn que é temente a Deus. Você pode ter djinns que ajudam seres humanos. A gente tem relatos, inclusive, na teologia islâmica a respeito disso, de djinns que ajudaram personagens e profetas em guerras, inclusive. Pois bem, onde entram os demônios? Onde entra Satanás? Eles são uma outra categoria? Primeiramente, eu quero dizer que não há uma outra categoria. Os demônios são djinns que se rebelaram contra Deus. Tudo começou com Iblis. Iblis é o termo árabe para esse personagem que nós chamamos na fé cristã de Lúcifer. Iblis era um djinn criado do fogo e Deus deu a ele uma ordem, a ordem de se prostrar, não para adorar, mas se prostrar diante de Adão, contemplando a beleza da criação dos seres humanos. Ele então desobedece a Deus, e o que está por trás dessa desobediência é o seu orgulho, sua arrogância, até aqui algo próximo à ideia cristã. E no seu orgulho, na sua arrogância, pensando ser superior ao homem e desprezando ali a vontade de Deus, ele se rebela. E Deus o expulsa do céu, e junto com ele outros djinns também se rebelam, e eles são precipitados à terra. Então aqui, inclusive, a gente aprende que os djinns foram criados com os anjos, e a gente não sabe se antes ou depois dos anjos, mas o que é certo é com os anjos anteriormente. Estão nessa posição de serem criados anteriormente, junto com os anjos, aos seres humanos. Então, quando o ser humano é criado, não só os anjos, mas os djinns já tinham sido criados. Então, Iblis lidera essa revolta e é precipitado à terra, junto com os outros djinns que se opuseram a Deus. Pois bem, existem alguns djinns que são bons, que são muçulmanos e que estão vivendo a vida aqui na criação. Existem djinns que são neutros, ora pendem para o bem, ora pendem para o mal. Agora, existe uma categoria de djinns que são maus e junto com Iblis existem para fazer maldade, para se oporem à vontade de Deus. Iblis ficou conhecido também, é chamado no Alcorão de Shaitan, que é o termo que vem do hebraico Satanás, que significa, se traduzido, adversário. Então, Iblis seria o seu nome, Shaitan, Satanás, é o seu título, ele é o líder dos djinns que desonram a Deus e ele está condenado. Em árabe, existe a palavra Shaitan e Shaitanin, que são os satanases, no plural, que são os demônios. Então, existem demônios na angelologia islâmica? Existem. Mas eles não são anjos decaídos, são djinns que caíram da sua posição. Na verdade, é até um pouco mais complexo, porque os anjos foram criados perfeitos. Os djinns foram criados com livre-arbítrio, como seres humanos. E foram criados neutros na concepção islâmica. Então, os demônios são aqueles djinns que optaram por ser parte dessa desobediência afetiva contra Deus. Enquanto os outros djinns podem ser salvos seguindo o Islã, para Iblis e os seus companheiros não há expectativa de salvação. Eles vivem, esses demônios, fazendo mal na terra, eles não podem ser salvos, eles não têm perdão e eles vivem possuindo animais, pessoas e procurando destruir a criação, inclusive habitando em vegetais, em árvores e também fazendo mal para a criação. Pois bem, no cristianismo há anjos e anjos caídos, que são os demônios que serão condenados. Não há opção para esses demônios. No Islã, há anjos criados por Deus sem livre-arbítrio
que estão na posição de servir a Deus e nunca abandonaram isso. E há os jins, e alguns desses jins caíram e são considerados, então, demônios. Mas a maior parte dos jins tem livre-arbítrio e aqueles que são muçulmanos serão salvos. E aqueles que não são podem vir a ser. Pensando um pouquinho agora sobre os anjos, dentro do Islã, há anjos que carregam nuvens, anjos que carregam o trono de Deus, anjos responsáveis por trovões, mas há anjos especiais com tarefas especiais. Um deles, e o mais famoso, é o anjo Jibril, o anjo Gabriel. O anjo que falou com Maria, o anjo que falou com Mohammed, o anjo que trouxe a Mohammed a revelação do Alcorão que está escrito no céu. E Jibril também teria, na tradição islâmica, ajudado Jesus a vencer a tentação contra Iblis lá no deserto. Sim, no Alcorão há muitas histórias, e essa é uma delas que está lá, se não na Hadith. Existe um outro anjo conhecido da fé cristã, que é Micail, que é o Miguel, o arcanjo Miguel, segundo a Bíblia, que, diferente do cristianismo, no Islã, Miguel não é um anjo guerreiro. O anjo guerreiro e o mensageiro principal no Islã é Jibril. No Islã, Miguel, ele é um anjo de misericórdia, é um anjo que ajuda jins e que ajuda pessoas. Existe um anjo também chamado Israfil, e a gente fala aqui, brasileirando, Israfel. Muito possivelmente, como Mohammed teve contato com o judaísmo e com o cristianismo medieval, esse anjo e esse nome tenha vindo da tradição cristã de um anjo chamado Rafael. Mas é difícil a gente precisar isso de uma forma efetiva. Na teologia islâmica, esse é um anjo importante e esse é o nome do anjo que tocará a trombeta no dia do juízo final. Assim como há a ideia de um arcanjo que vai soar a última trombeta no Novo Testamento, na angelologia islâmica existe isso também, que antes do juízo final começar, um anjo tocará a trombeta e será o Israfel, que é também um anjo que coordena música e adoração nos céus. Outro anjo muito importante na angelologia islâmica é Azrael. Esse é o anjo da morte. É o anjo que tira a alma do corpo das pessoas e leva elas à morte. Isso é muito prático e efetivo no Islã. As pessoas morrem quando Deus deseja, porque o anjo Azrael, que é o anjo da morte, e os seus anjos que trabalham junto com ele, retiram a alma do corpo da pessoa. E é nesse momento de desconexão que o corpo cai e a pessoa morre. E há também o anjo Malik, que é o guarda do inferno, para impedir que as pessoas fujam de lá e para punir os pecadores naquele lugar. A angelologia islâmica é, como eu disse, muito frutífera, no sentido de ter muitas informações e detalhes que a Bíblia não nos revela. Então, eles acreditam em anjos da guarda, eles acreditam que todo ser humano possui um anjo no seu ombro esquerdo e um anjo no seu ombro direito. E esses anjos estão anotando as suas más ações e as suas boas ações. Os anjos não estão lendo a sua mente, os seus pensamentos. Isso é interessante. No Islã, a ideia de pecado é aquilo que é cometido. Não existe esse sentimento que Jesus traz no Sermão do Monte de uma pureza interna, de um pecado que está lá na profundidade do nosso ser. Pelo contrário, pecado é desobedecer à lei de Deus na prática e efetivamente. Então esses anjos estão observando. Inclusive alguns dizem que a expressão Salamu Aleikum, que é a paz esteja convosco, a paz esteja com vocês, está para além de um plural majestático de honra à pessoa que está sendo cumprimentada, mas é uma alusão a essa saudação feita ao indivíduo e o anjo que está à sua esquerda e o anjo que está à sua direita para anotar suas boas ações. Tem também a ideia de anjos que trazem a alma que foi criada lá no céu por Deus
para o corpo dos bebês. E aí alguns acreditam que isso se dá no momento da fecundação, outros acreditam que isso se dá no 3º, 4º mês de gestação, em consonância a essa ideia da ciência moderna de que a vida só começa de fato quando as células nervosas, dando assim base para aborto dentro do Islã. Enfim, há muitas questões místicas, muitas questões no Hadith, muitas questões no popular, na vida das pessoas, no dia a dia das pessoas a respeito dos anjos. E acredita-se que quando a pessoa morre, a sua alma ainda ali perto do seu corpo, lá no túmulo, ela vai ser visitada por uma classe de anjos que vai perguntar para ela quem é o senhor dela, qual é a religião dela e qual é o profeta dessa pessoa. E se essa pessoa responder que Alá é o senhor, a religião é o Islã e o profeta é Mohammed, ela já acelera ali o seu processo de ida aos céus. Enfim, nosso objetivo aqui era introduzir você na angelologia islâmica. Como você percebeu, é algo muito complexo e com muitas informações. A gente teria muito mais a dizer, mas a gente finaliza aqui nossa missão e agradecemos a sua participação e desejamos que você continue a crescer no conhecimento do Islã para poder ser uma testemunha mais efetiva de Cristo Jesus. Deus te abençoe.